Vamos então partir para os macronutrientes. Liberação de energia pelos macronutrientes. Tá aqui, carboidrato, proteínas e gorduras. Para poder produzir ATP a partir dos macronutrientes, esses macronutrientes precisam passar por 3 fases. Primeiro, a hidrólise. Hidrólise vai converter essas moléculas grandes em moléculas menores, capazes de passar do sistema digestivo para a corrente sanguínea, tá? Ou para a linfa. Tá? Isso vai ficar claro lá em digestivo. Então, a primeira fase, hidrólise, sistema digestivo. Segunda fase, converter esses elementos. Tá? Que elementos? Elementos que vieram dos macronutrientes. Quais são os elementos formados? Carboidrato forma glicose, proteína forma aminoácidos e gorduras forma ácido graxo e glicerol. Então vai converter esses microelementos em acetil-CoA. Tá? É a segunda fase, conversão para acetil-CoA. Acetil-CoA, molécula-chave, molécula que une tudo para poder sintetizar ATP. Ó. Nota que os 3 convergem para acetil-CoA. E aí vai ter a oxidação da acetil-CoA. Opa, oxidação é oxigênio, sistema respiratório. Oxidação, nós vamos estudar, tem o ciclo do ácido cítrico, cadeia transportadora de elétrons, nós vamos ver isso com calma. Então, 3 fases para poder produzir ATP. Macronutrientes tem que passar por hidrólise, conversão para acetil-CoA e oxidação dessa acetil-coenzima A. Vamos começar analisando aí os carboidratos. Carboidratos na ressíntese de ATP. Então, deixando claro, utilizou 1 segundo é o ATP da reserva. Até 10 segundos de atividade intensa é fosfocreatina. E aí já está sendo utilizado agora os macronutrientes. Então, o primeiro que nós vamos estudar, carboidratos. Por que sempre os professores de bioquímica começam pelos carboidratos? E aqui um parênteses, pelo amor de Deus, não sou professor de bioquímica, tá? Eu sei aqui o básico para poder passar para você, eu acho importante essa aula, tá? Muitas vezes nem faz parte do conteúdo de fisiologia, mas eu acho importante para a gente poder chegar lá naquele consenso entre sistema digestivo, respiratório e cardiovascular, tá bom? Então, espero que você goste dessa aula. Eu quero te passar aqui da forma mais simples possível como é que isso tudo funciona. Então, olha lá, por que a gente sempre começa pelos carboidratos? Primeiro, carboidrato gera ATP anaerobicamente. Ana não, aeróbio, ar, significa que gera ATP sem oxigênio. Por exemplo, quando você está sob exercício máximo. Sob exercício máximo, temos a capacidade de produzir ATP sem oxigênio? Sim, nós produzimos ATP sem oxigênio. Mas os carboidratos também proporcionam 1/3 das demandas energéticas durante exercício leve e moderado. Então, se o exercício é intenso, carboidrato importantíssimo. Por quê? Porque o carboidrato consegue produzir energia mesmo sem a presença de oxigênio. Nota que no exercício intenso a oxigenação não é suficiente para manter aquele exercício. Então, produção anaeróbia através dos carboidratos. Mas mesmo nos exercícios que são aeróbios, ou seja, que a captação de oxigênio é suficiente para manter aquela atividade, que são os exercícios leves e moderados, 1/3 dessa energia vem dos carboidratos. 2/3 vem das gorduras. Vamos fazer suspense aqui. Porém, para as gorduras gerarem energia, necessita de um mínimo de carboidrato. Eu vou mostrar isso para vocês. Mesmo para utilizar gordura, tem que ter carboidrato. Então, 2/3 é gordura. Então, só a gordura gera energia? Quem dera. Se fosse assim, a gente conseguiria fazer de 25 a 40 maratonas, uma atrás da outra. Já vai ficar claro por quê. Mas não é assim, nós precisamos do carboidrato. 4. Fracionamento aeróbio dos carboidratos é mais rápido do que o fracionamento dos ácidos graxos vindo das gorduras. Carboidrato, a síntese de ATP a partir de carboidratos é muito rápida. Gordura dá um trabalhão danado para ser utilizada. Por isso que menos glicogênio, menor potência durante o exercício.
Tá? Exercício significa uma grande quantidade de ATP em um curto período de tempo. Quem faz isso? Tem que ser um fracionamento rápido. São os carboidratos. Por isso dá uma olhadinha aqui, ó. Olha que gráfico interessante esse aqui. Glicogênio muscular. Aqui o tempo até a exaustão. Então, glicogênio muscular, o tempo até a exaustão. Uma dieta high fat, low carb, né, grande quantidade de gordura e baixa de carboidrato, esse grupo conseguiu fazer exercício e entrou em exaustão por volta de 60 minutos, aqui em minutos. Entrou em exaustão. Se a dieta é uma dieta normal, carboidratos e gorduras equilibrados, em torno aí de 110 minutos. Porém, se é uma dieta rica em carboidrato e pobre em gordura, olha o tempo de exaustão, 175, 180 minutos. Significa que quanto maior a quantidade de carboidratos numa dieta, mais difícil é a pessoa entrar em exaustão. Então, se você não quer que a pessoa entre em exaustão durante o exercício, carboidrato na dieta. A quantidade de glicogênio intramuscular é inversamente proporcional à exaustão. Significa que quanto maior a quantidade de glicogênio intramuscular, mais difícil é a pessoa entrar em exaustão. Por isso que aí é importante, né, a utilização de carboidratos até em grandes quantidades por parte de atletas. Pega aí dieta aí de Michael Phelps, na época que ele estava disputando as Olimpíadas. Michael Phelps, não sei se você conhece, né? Aquele nadador norte-americano, ele sozinho ganhou mais medalhas em uma Olimpíada do que vários países em toda a sua história. O cara era um fenômeno. Né? Dá uma olhadinha aí quanto de macarrão aquele cara comia. Quantidades imensas. Diminuir a exaustão. Sessão de treino desses caras, a vida deles é treinar. E aí a pessoa, né, quer pegar, não, o cara treina... o cara come isso, ele é atleta, ele é saudável, né? Primeiro, essa visão de atleta saudável, cuidado, atleta de ponta geralmente não é saúde, porque ele faz treinos exaustivos. Você pega aí um maratonista de 40 anos, parece que ele tem 60. 20 anos, parece que ele tem 40. Aumenta a oxidação, exercício intenso. Mas atleta não está preocupado com saúde, atleta está preocupado com resultado, com performance. Por isso que não dá pra gente pegar o que atleta faz e colocar pra gente que sangra. Atleta é uma coisa, gente que sangra é outra. Completamente diferente. Se você comer o macarrão que o Michael Phelps vai comer, você vai virar outro atleta. É o Ronaldo fenômeno que você vai virar. Vai engordar. Se não tiver aquela sessão de treino, o metabolismo daquele cara, você vai engordar. Pergunta: exercício físico ajuda no controle da glicemia? Olha que interessante isso aqui. Aqui é a duração do exercício em minutos. Então, 10, 20, 30, 40 minutos. E aqui é a captação de glicose pela musculatura da perna. Lembra lá da insulina? Insulina atuando na musculatura, ativando GLUT4, captando glicose do sangue para a musculatura da perna. Você pega aqui os níveis de exercício. Exercício leve. Exercício leve, aumentou a captação de glicose. E conforme vai passando o tempo, vai captando cada vez mais glicose, até que atinge um limite. Exercício moderado. Captou ainda mais glicose. E o exercício intenso? A captação de glicose é muito maior. Precisa de carboidrato para poder ressintetizar ATP. Então o corpo é esperto, retira carboidrato, retira glicose da corrente sanguínea. E aí, interessante, exercício físico ajuda no controle da glicemia? Olha isso, Aqui é aquele mecanismo que nós falamos da insulina. Insulina se ligando ao seu receptor de membrana, ativando uma maquinaria intracelular que transfere a GLUT4 do citoplasma para a membrana plasmática para poder captar glicose. Porém, contração muscular ativa uma via independente de insulina. Não preciso de insulina para ativar essa via. Então, quando você contrai músculo, se tiver insulina ou não, isso por si só vai ativar uma maquinaria para aumentar a captação de glicose. Então, pode ajudar no controle da glicemia? Sim. Por isso que uma das estratégias para o diabetes, exercício físico. A
pessoa realizar exercício físico ajuda não só para diminuir a obesidade, que nós vimos na aula de diabetes, né, que a grande quantidade de diabéticos no mundo é diabetes tipo 2 relacionado à obesidade, mas não só para diminuir a obesidade, ajuda diretamente captando glicose da corrente sanguínea. Porém, né, ajuda no controle, tanto ajuda quanto atrapalha. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Você é profissional da saúde, né, a pessoa sabe que você é profissional da saúde e ela chega para você e fala, eu vou fazer aqui um exercício mais intenso, o que você me aconselha a comer? O que você me aconselha a me alimentar? Aí você não vai muito com a cara daquela pessoa, você fala, agora é a hora de eu usar o conhecimento para poder sacanear uma pessoa. É a mente do profissional da saúde a serviço do mal. Aí ele olha para a pessoa e fala assim, você vai realizar exercício de grande intensidade? Vai estar lá na academia levantando não sei quantos quilos, né, no seu leg press, né, naquele que empurra com as pernas. Legal. Então você vai precisar de muita energia. Antes do treino, imediatamente antes, você come pão com leite moça dentro. E aí a pessoa vai para a academia, você já prepara o seu celular para poder filmar aquela pessoa no meio do exercício desmaiando. Por que essa pessoa desmaiou no meio do exercício? Vê bem, quando ela comeu pão com leite moça, o que aconteceu com a glicemia dela? Com a quantidade de glicose no sangue? Aumentou. Uma bomba, né? Carboidratos extremamente simples, fáceis de absorver, aumentou na corrente sanguínea. Aumentou a glicemia? Qual o hormônio que está relacionado com o aumento da glicemia? Insulina. Eu espero que você tenha acertado essa. Aumentou a glicemia? Insulina. Muita insulina? Muita insulina. Não é diretamente relacionado, né, o principal fator, o aumento da glicemia para aumentar a insulina? Ativou essa via aqui. Associada a isso, treino intenso com grandes contrações musculares. Ora, se deu um pico de insulina, a insulina colocou glicose para dentro da célula, deu mais a contração muscular, mais glicose para dentro da célula muscular. Cadê a glicose no sangue? Diminui muito. E nós vimos que a glicose é importantíssima, é o principal substrato energético para o funcionamento do sistema nervoso central. Sistema nervoso de forma geral, principalmente o sistema nervoso central. Como que o sistema nervoso central vai produzir energia se está com pouca glicose na corrente sanguínea? Desmaia. Então, exercício físico ajuda no controle da glicemia? Tanto ajuda quanto atrapalha. Nesse caso aí foi mais alimentação. Agora, um ponto importantíssimo, isso é chamado, tá, pessoal, de hipoglicemia de rebote. Agora, um ponto importantíssimo. Raramente exercício físico causa hipoglicemia, a não ser que tenha a hipoglicemia de rebote, que é quando você dá uma grande quantidade de carboidrato e depois faz um exercício intenso. É difícil demais exercício causar hipoglicemia. Mas a pessoa está treinando em jejum. Dificilmente o exercício vai causar hipoglicemia. Mas eu vi a pessoa desmaiou na academia. Muito pode estar relacionado à queda de pressão, a qualquer coisa assim. Dificilmente é a glicemia, a não ser que seja hipoglicemia de rebote. Por quê? Porque o nosso organismo tem vários mecanismos para sintetizar glicose e colocar isso na corrente sanguínea. Por isso que é possível, não se esqueça disso, nosso organismo é feito para armazenar energia, para ficar um tempo sem achar alimento. Lembra lá da época das cavernas? Nosso corpo é feito para isso. Professor, você está falando de fazer exercício em jejum? Não estou falando nada, não estou receitando nada. Não examinei, não estou receitando nada. Isso aí teria que ver caso a caso. Mas, nossa, vai fazer, vai desmaiar. Não vai. A imensa maioria das pessoas não vai desmaiar, não vai nem reduzir a glicemia. Aliás, às vezes sobe. Se quiser, faz o teste aí. Faz lá um treininho lá de 20 minutos em jejum e mede só a glicemia para você ver. Tá? Agora, se alimentar antes com baixo índice glicêmico, aí sim pode levar à hipoglicemia de rebote. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua.
Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!